Em busca de captar novas receitas e trazer alguns milhões a mais para o clube, o Internacional fecha uma parceria com uma consultoria ligada à NFL, NBA e também à MLS. O objetivo é explorar o Match Day, o dia de jogo e novas experiências, não apenas com o torcedor colorado que está no Beira-Rio, mas principalmente com novos associados. O prejuízo dos 10% que os clubes venderam para os parceiros da Liga Forte. O que isso pode acarretar e, principalmente, o que a falta dos 109 milhões vai trazer para o Internacional. E ainda, os bastidores do clube no empate lá no Nabi Abichedi e o Roger dando a real para os jogadores no vestiário. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Boa sexta-feira para todo mundo, 27 de setembro, quase chegando, né, o fim do mês. E aí, outubro, novembro, as coisas vão cada vez mais tomando um rumo e o futuro faz assim e a gente acaba o Campeonato Brasileiro. O Internacional precisa voltar a vencer, depois, claro, né, dos bons 4 pontos em 6 conquistados agora nessa excursão de São Paulo. Tem palavra de Roger, inclusive, sobre isso. Mas então faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, também te inscreve no canal e ativa a notificação, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e não te esquece que esse conteúdo e todos os outros são pra KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tem o link na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Tu não leva 1 minuto para fazer o teu cadastro. Vem brincar, vem te divertir com a gente, porque KTO é onde a diversão acontece. Eu levei ontem, hein? Levei na questão do Peñarol batendo o Flamengo, né? Grande Diego Aguirre. Eu disse que dava para botar uns pilinha lá no Peñarol, né? Faz o seguinte, vai brincar e vai te divertir. Sempre com moderação e lembrando sempre que a KTO, né, é um site para maiores de 18 anos, beleza? Gente, olha só, eu quero falar com vocês sobre a Liga Forte União, tá? Porque o movimento que os clubes fizeram, ele é benéfico para o clube, mas, ao mesmo tempo, ele traz muitas preocupações. E eu quero explicar ou tentar explicar do porquê. Porque é o seguinte, o Inter, junto com os outros clubes da Liga Forte, fizeram, né, um conglomerado comercial e esse conglomerado vendeu 20% dos direitos econômicos de TV, tá? Para um parceiro. Hoje, o Internacional tem 10% de volta disso, né? Ou os clubes da Liga Forte União. E aí, o que acontece? O Inter já recebeu um dinheiro, o Inter vai ter de devolver um dinheiro ou o Inter vai ter problemas financeiros agora na temporada? Bom, assim, tem 3 problemas dessa movimentação, ou 3 fatores que a gente tem que entender nessa movimentação. A primeira de ganho, a segunda de caixa e a terceira contábil. Ganho, me parece muito claro, né, que se a partir do momento tu recebeu 10% de volta, né, então tu vai ganhar mais lá na frente quando for vendido a questão da comercialização da televisão. Hoje a gente já tem ali a Record, o YouTube, a Amazon Prime, ainda falta pay-per-view, ainda falta TV fechada, aquelas coisas todas que a gente já falou por aqui, depois tu pode até recuperar na timeline aqui do canal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é caixa, fluxo de caixa. O Internacional tinha que ganhar agora no final do primeiro semestre 50%, 25% do que já tinha vendido e mais 25% no final do ano. Não vai ganhar. São 109 milhões a menos no caixa, porque eram 218 no total. E a questão contábil, que é a mais periclitante de todas. Por quê? Porque no ano passado o Inter foi lá e colocou os 218 milhões recebidos, né, ou vamos dizer, assinados no contrato, no orçamento, né? No caso, no balanço. E isso fez com que o Internacional, então, tivesse um alto superávit, né?
A diferença é que agora ele vai ter que tirar esses 109 milhões também do orçamento, né, do balanço, do fluxo do orçado para 2024. E aí, junto com o déficit, que já é de 144 milhões, com um desvio, claro, né, de 52 milhões, porque eles tinham previsto 92 milhões de negativo, o Inter fica com 253 milhões de déficit. Esse é o número do orçamento do Inter hoje. 253 milhões de déficit. O que isso acarreta? Primeiro, que é uma gestão temerária. Os conselheiros da oposição, principalmente, vão vir com tudo para cima. Tá? O Inter não pode... Só para ter uma ideia, esses 253 milhões negativos é metade do que o Inter fatura. Então isso é bem complicado. É óbvio que vai dar treta dentro do conselho. Segundo, a gente vai ter que vender jogador. Porque já tinha 114 milhões, o previsto era 130, ainda falta vender, né? Mas, claro, né, que com essa receita negativa aqui, com esse déficit, é óbvio que a gente vai vender jogador. Sem contar a questão, talvez, de pegar algum empréstimo junto a algum banco, que tu vai aumentar a tua dívida, tu vai recuperar, claro, os juros que tu pagou lá atrás com a dívida, com o dinheiro da Liga Forte, mas daqui a pouco tu vai ter que pegar algum empréstimo. O Inter está tentando lutar nesse projeto de debêntures, né, que ele quer arrecadar 200 milhões aí também de empréstimos com juros menores do que os juros de banco. Eles querem pegar, por exemplo, né, a Ernest Limitada empresta lá 50 milhões. Em vez de eles pagarem 8% de juros nesses milhões aí, como pagariam para um banco, pagam 5, por exemplo, para a Ernest Limitada. Então, toda essa movimentação da Liga Forte é complicada no sentido orçamentário, no sentido de também fluxo de caixa e mais ainda que tenha, né, lá no futuro talvez um ganho um pouco maior. O Inter, para buscar mais dinheiro, fechou uma parceria com a Bain Company. A Bain Company, se tu procurar no Google, ela tem alguns trabalhos consideráveis, tá? Com a NBA, com a NFL, com a MLS, o futebol americano, né? O futebol dos Estados Unidos, no caso, né? O soccer, tá? Também trabalha com o Bayern e outros clubes da Europa. O Inter quer captar mais dinheiro com experiências e principalmente buscando novas receitas. Em que sentido? Por exemplo, o Inter entende que o match day, o jogo, o dia do Beira-Rio, ele é mal explorado. E ali tem grandes possibilidades de receitas. Por exemplo, esses dias no Morumbi tinha uma espécie de camarote atrás do gol, que certamente custava muito dinheiro, certamente era talvez até para associados do São Paulo, enfim, pessoas que pagariam algo mais para ter experiências, uma visita no vestiário, talvez um camarote exclusivo ao lado de ex-atletas, enfim, coisas que possam proporcionar dinheiro a mais no cofre. E aí eles citam, por exemplo, né, patrocínios também, né? Por exemplo, daqui a pouco tu vai fechar uma parceria de um camarote com alguma marca, né? Lá no próprio Beira-Rio tem a camarote da Pepsi, por exemplo. Então daqui a pouco tu fecha uma parceria lá com o camarote da Pepsi e bota mais uns milhões em cima. Experiências como esse que eu já falei ali, né? Por exemplo, o Inter está construindo um espaço em que o traslado, né, de quando tu chega, o jogador chega do ônibus, naquele corredor que tu vê no telão no Beira-Rio, ele possa ser visto também por uma área por um espelho. Eles quebraram uma parede para fazer um espelho e aí então o sócio poder ficar tipo de um lounge lá, curtindo, tomando uma cervejinha, fazendo daqui a pouco, comendo um canapé, fazendo até uma reunião, um encontro com algumas pessoas e vendo os jogadores passar para o vestiário e tal, tendo um acesso um pouco mais exclusivo. Por exemplo, produtos com os torcedores, como esse que eu falei ali da questão da beira do gramado ou outros que possam vir a surgir. Enfim, é o Inter tentando se reinventar a partir dessa crise financeira aí. E os bastidores, né, cara, que mais uma vez mostraram muita coerência do técnico Roger Machado. Eu vou deixar aqui em cima para tu dar uma olhada no link direto lá para a mídia do Inter, né, para o YouTube do Inter. Mas é interessante que o Roger manda real
muito semelhante ao que nós falamos sobre isso, sobre aqui nos conteúdos, ou no Voz do Gigante, ou até nas trocas, né, que a gente tem aí nas DMs, né, das redes sociais, que é claro que há um sentimento de frustração, porque poderia ter ganhado, o Inter produziu muito, né? O Roger destaca os 24 chutes no gol, o goleiro fez 9 defesas, difícil. Não tem como não ficar frustrado a partir, né, dessa produção e não sair com a vitória. Mas ele destaca os 4 pontos em 6, né, lá na excursão para São Paulo. Ele fala também que o Inter fez um baita jogo, não foi um jogo ruim. Se tivesse sido um empate, aquele empatezinho cagado, né, mas não, o Inter produziu e o Inter sabe então que a partir dessa produção vai ter um jogo interessante contra o Vitória ou uma continuidade no campeonato ainda muito maior, né, possibilidade inclusive de configurar G6 ainda nesse final de semana, expectativa de 35 mil inclusive no estádio Beira-Rio. E o próprio D'Alessandro, né, um pouco antes, ele diz assim, essa expectativa que nós estamos tendo de G4, de G6 e tal, não havia, nós criamos isso. Então vamos lá e confirma a expectativa. Então dá para ver que todo mundo está bem, está imbuído no projeto Libertadores e talvez tentando algo mais aí, mas o Inter hoje sabe que pode algo ainda na competição. Para uma temporada que talvez fosse, né, colocada fora basicamente no meio do ano, com as eliminações nas Copas, é um alento enorme, né? E eu já disse, a temporada do Inter ela é ruim. Ir para a Libertadores é terminar de uma forma digna, porque o Internacional é muito grande, ele tem que estar sempre com os principais clubes da América na disputa pela Taça Continental. Beleza? Se tu chegou até aqui, mais uma vez, te agradeço demais. E a gente vai conversando, porque sempre tem muito para tratar do nosso Internacional por aqui. Valeu? Tchau!